Amém. Boa noite a todos. Que bom que você está aqui novamente. E a gente quer conhecer, se tem alguém que está com a gente aqui hoje pela primeira vez que você veio aqui na Família da Fé, aqui na Igreja de Bangu. Amém. Você que está em casa também, se de repente você está assistindo hoje ou está assistindo no futuro, a gente dá ações de graças a Deus, a gente agradece a Deus pela vida de cada um de vocês e fazemos isso aplaudindo ao nosso Deus como forma de louvor. Amém? Graças a Deus. Bom, gente, vocês estão vivos? Amém, né? Que pergunta. Você de repente vai falar, né? Mas que pergunta é essa se eu estou vivo? É claro que eu estou vivo. E a gente tem que agradecer muito a Deus pela vida. A gente tem passado aí por alguns dias, esse mês então de setembro, é o mês onde se fala sobre a importância da vida, é o mês sobre a conscientização, né? Embora esse ano parece que as grandes mídias, né, diminuíram bastante, mas até então era um mês que se falava sempre sobre a valorização da vida. Você sabe que muitas pessoas elas tentam tirar a própria vida. Você sabe que o diabo ele trabalha incansavelmente para que as pessoas possam tirar a sua própria vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas pessoas, infelizmente, acabam sucumbindo. Mas Deus veio para nos dar vida. E o que eu acho mais interessante é que Deus não veio apenas para dar essa vida que a gente tem aqui, de respirar, de trabalhar, de fazer, de construir, de fazer tantas coisas. Deus nos deu uma vida especial. Eu e você, nós que somos cristãos, nós que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a vida de Deus. A vida na mesma qualidade de Deus. E a gente precisa tomar ciência disso e entender isso, porque eu tenho certeza que você já conheceu, já ouviu falar sobre isso. Deus, ele é o doador da vida. E existe um princípio que é muito interessante que diz que a gente só pode dar aquilo que nós temos. Eu não posso chegar para você agora e dizer, olha, eu quero te dar, sei lá, um carro, uma casa, não sei, algum bem material, se eu não tenho esse bem para poder te dar. Assim também funciona no mundo espiritual. E Deus, desde lá do Gênesis, quando Ele criou Adão, o que Ele fez? Ele soprou o sopro de vida, o fôlego de vida. E Adão então começou a viver. Hoje, nós estamos desfrutando dessa vida, essa vida natural, essa vida onde a gente respira, mas Deus ele colocou em nós algo que nós devemos agradecer a cada dia, que é a vida na qualidade da vida de Deus. E a gente vai ver um pouquinho, rapidamente, nessa noite. Eu tenho muita coisa para falar, provavelmente não vai dar para falar tudo nessa noite, mas a gente vai aprendendo um pouquinho aqui. Deus, ele é a própria vida. Ele é aquele que vive, é aquele que sempre existiu. Algumas pessoas fazem essa pergunta, não é? E é claro, quem não conhece tem esse tipo de dúvida. Mas quem criou Deus se Deus é o Criador de todas as coisas? Deus ele não foi criado. Deus ele é eterno, ele existe, ele sempre foi, ele é e sempre será. Não existe início e fim de Deus, ele é a própria vida. E quando ele cria o homem, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos voltamos para ele, ele pega parte dessa vida, a vida que há nele, e coloca em nós. E aí começa a diferença da vida do cristão. Sabe aquela frase? Não é que nós não somos iguais a qualquer um, e é verdade. Existe em nós o mover, existe em nós a própria presença de Deus, a própria vida de Deus, pela força do Espírito Santo, agindo em nós a cada dia. E a gente tem que agradecer, a gente tem que glorificar, a gente tem que bendizer a Deus. E nos momentos onde às vezes a gente está meio para baixo, a gente tem que lembrar disso. Deus nos deu a sua vida. E a gente vai entender isso um pouquinho melhor ao longo aqui do que a gente vai caminhar. Alguns podem observar a vida como um nascimento. O coração bate, os pulmões respiram, o cérebro funciona, a pessoa está viva. No grego tem uma palavrinha para isso, bios, e daí a palavra biologia. Eu acredito que você já saiba disso. E em Lucas capítulo 8, versículo 14, a palavra de Deus ela diz o seguinte: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. Essa vida aqui fala desse cotidiano que a gente tem, dessa vida agitada que a gente tem, dos nossos afazeres.
Nós sabemos que é necessário hoje que a gente se movimente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer acontecer, a gente precisa muitas das vezes lançar a nossa força para que as coisas possam estar acontecendo. O que nós não podemos fazer é se distrair em meio a isso. Quando Deus ele nos dá uma palavra, a gente precisa agarrar essa palavra e não se deixar distrair. O que acontece é que muitas vezes, como essas sementes são lançadas, você conhece a parábola do semeador, o que acontece muitas vezes é que essa semente a gente interpreta ela apenas como a palavra de salvação. Mas cada vez que você tem acesso à palavra de Deus, cada vez que você ouve uma palavra, uma semente é germinada, uma semente é plantada, é lançada no teu coração. E para isso a gente precisa guardar essa semente, fazer com que ela esteja bem guardada em nós, dando frutos a cada dia, crescendo a cada dia. Mateus capítulo 16, versículo 25, diz o seguinte: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Você imagina Jesus falando isso para os seus discípulos? Eles devem ter ficado sem entender nada. Porque, na verdade, gente, a vida não se resume a isso que nós estamos vivendo hoje. Viver é muito bom. Você ouve várias vezes a gente falando sobre isso, de que a vida é boa, apesar das dificuldades, apesar das lutas, a gente não está olhando para isso. A nossa atenção não está nisso, a nossa atenção está naquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida onde muitas vezes nós vamos ver as montanhas, mas nós temos a glória de Deus, nós temos o poder de Deus, a autoridade de Deus, para que mandar que essas montanhas se movam da nossa frente, porque nós não podemos parar. Essa vida que a gente tem, queridos, ela significa algo muito maior. E provavelmente as pessoas devem ficar com medo, dizendo, será que eu vou ter que entregar a minha vida para Jesus? E a gente precisa ter essa convicção dentro de nós, de tal forma de que aquilo que é eterno é muito mais importante. Eu quero que nessa noite, se uma mensagem vai ficar gravada no teu coração, eu gostaria que você guardasse isso de maneira bem, com bastante atenção, que você abrisse o cofre do seu coração e guardasse. A eternidade é muito melhor do que o tempo que eu vivo hoje. Pode ter certeza disso. É certo que a vida eterna nós entendemos que começa a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Nesse momento o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós estamos crescendo com Ele, estamos vivendo com Ele, Ele está nos orientando. Mas entenda que se Jesus não voltar, um dia nós iremos encontrar com Ele através da nossa morte física. Mas entenda uma coisa, a eternidade ela é muito melhor. O que Deus tem preparado para nós é muito melhor. E hoje, o que a gente vê são muitas pessoas, eu não estou falando aqui de você praticamente, de você diretamente, eu estou falando aqui de um mundo hoje, onde está preocupado muito com as coisas de agora. Sim, existe uma preocupação com as coisas de agora, existe uma preocupação com as coisas materiais, mas existe a nossa esperança na eternidade, naquilo que Deus tem preparado, naquilo que Deus está fazendo já na nossa vida. Você para pensar que hoje eu e você temos a oportunidade de poder falar com Deus. Você já parou para pensar um pouquinho sobre esse privilégio? Quando nós oramos, a gente não está falando com um intercessor, a gente não está falando com alguém que vai levar uma mensagem para Deus, não. Nós estamos falando com Deus, com o Pai. A nossa oração é elevada diante dEle. A palavra de Deus diz que existe um cálice onde as nossas orações são todas ouvidas. Deus está ali guardando e conhece cada uma delas. No João capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você sabe que Deus, eu já disse para você, Ele é o doador de vida. E nele está a vida. É nele que a gente pode encontrar a verdadeira vida. O verdadeiro modo de viver, a alegria de andar com Deus, a alegria de saber que nós não estamos sozinhos, a alegria de saber que Ele nos ampara em todos os nossos caminhos. A palavra que é traduzida do grego é a palavra zoe, uma palavra que é bem conhecida, você já ouviu falar disso, tem ministério de música com o nome Zoe, porque Zoe fala de um tipo de vida diferente, um tipo de vida que só Deus tem.
Só a qualidade de vida que só Ele tem, é essa qualidade de vida, quer a gente entenda ou não, quer a gente ainda não tenha isso revelado ou não, e nessa noite isso vai se revelar ao teu coração em nome de Jesus, é a vida que Deus nos deu para viver. Às vezes a gente fica preso ainda às coisas que a gente vivia antes de aceitar a Cristo. Mas entenda, houve uma mudança radical no nosso espírito. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós nos voltamos para Ele, a vida que hoje nós vivemos não é a nossa vida, mas nós vivemos a vida de Jesus. Ih, pastor, está complicado esse negócio. Deixa eu explicar para você. Viver a vida de Jesus é fazer as obras que Ele fez. É andar nos caminhos que Ele andou, é abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, é sermos luzes em meio a essas trevas, é sermos sal, a fim de dar gosto a esse mundo. Muitas pessoas falam, eu estou com desgosto de viver. Não, nós vamos dar o gosto, nós seremos o tempero que vai fazer com que as coisas possam estar acontecendo. As pessoas hoje precisam olhar para uma nova realidade e enxergar: eu tenho vida, e não só a vida que respira, não só a vida que come, que bebe, mas a vida que hoje vive a vida de Deus. Um pedaço da vida de Deus. Deus veio morar em nós. O Espírito Santo, ele não é uma força ativa, ele não é um sopro, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus, habita em mim e em você. Então nós temos a quem recorrer na hora da angústia, nós temos a quem recorrer na hora da dificuldade. É o nosso Deus, queridos. Vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10, todos conhecem esse versículo. Diz o quê? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E aí Jesus, ele pega e troca, sabe? Quem é da época do LP aqui, do disco de vinil? Ele troca, ele vira de lado, ele muda completamente, ele diz: eu vim, a outra face, a face de Deus, a face do Senhor. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em plenitude. Eu gostei muito dessa palavra plenitude, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, porque plenitude fala de algo que é pleno, não fala de algo que é raso, não fala de algo que é uma vida comum, mas é uma vida que é diferente, é uma vida que é especial. Entenda uma coisa, queridos, eu quero que você entenda muito bem isso, e que você valorize muito bem isso, porque essas verdades precisam estar nos nossos corações todos os dias, porque o diabo, ele vem tentar enganar a igreja. Mas entenda uma coisa, essa vida plena que Deus nos deu, nós não vivemos muitas vezes porque nós não conhecemos. Mas a partir de hoje você vai sair daqui crendo, você vai sair daqui confiando, você vai sair daqui entendendo que você tem vida plena em Deus, que Ele já te deu essa vida. Renato, mas eu ainda não estou vivendo essa vida. É tanto problema, é isso, é aquilo, é não sei o quê, é problema no trabalho, problema em casa, problema na família, problema aqui, problema ali. Mas você tem vida plena. Você tem a vida na qualidade da vida de Deus. Sabe quando a gente fala de qualidade de vida? As pessoas dizem, que cada município tem o seu IDH. E ali as pessoas medem aquele município, que tipo de vida que as pessoas têm. Se a pessoa tem um tipo de vida elevado, se aquele município tudo funciona, se tudo ali está bem, então dá-se a entender que naquele lugar onde tem um IDH maior, é onde as pessoas vivem da melhor forma. Entenda uma coisa, nós temos o maior IDH que Deus pode dar para qualquer pessoa. Nós temos a plenitude, nós não temos a metade, nós não temos uma porcentagem, nós temos a plenitude, somos cheios. Por isso que a Bíblia diz: sejam cheios do Espírito de Deus, sejam cheios dessa plenitude, sejam cheios do meu Espírito. Para quê? Para que vocês continuem caminhando. E quando vier o dia mau, quando vier a tristeza, quando vier as dificuldades da vida, a gente possa se lembrar disso e colocar isso em prática, dizendo: Deus, trabalhe em mim através de mim. Muitos podem dizer que querem aproveitar a vida, porém a vida em plenitude, a vida completa, só a vida que vive a Zoe de Deus. Podemos ter muitos bens, queridos, e deixa eu falar uma coisa para você. A igreja, ela tem um grande problema, não é? Que parece que a balança está com defeito. Tem hora que é assim: a carne para nada presta, as coisas desse mundo não prestam, e não sei o quê, bababá, e daqui a pouco começa: não, o que importa realmente é o espiritual, esse do mundo.
Entenda uma coisa, queridos, os bens que Deus nos dá, eles são muito importantes, são bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, ou aquilo que Deus já te deu, são presentes de Deus, são bênçãos de Deus. É o cuidado de Deus sobre a sua vida, e você deve aproveitar, mas entenda, a nossa alegria, a nossa satisfação não está nessas coisas. A gente vive elas, a gente usa delas, a gente tem esse contato, essa convivência, mas entenda uma coisa, a nossa visão, o nosso coração está lá longe. A gente está vendo as coisas que são eternas. A gente está olhando para as coisas que são plenas. Jesus ele traz um versículo que eu acho fascinante. Mateus capítulo 6, versículo 19, ele diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Ponto. Ah, pastor, então quer dizer que nós temos que ser pobres. Temos que ser pessoas que passam necessidade, porque Jesus falou que eu não posso acumular tesouros na terra. Será que é isso mesmo? O grande problema é que às vezes a gente quer pegar um versículo, isolá-lo e achar que Deus está falando aquilo ali. Mas olha, veja bem o que Deus está dizendo no versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Gente, eu pergunto para você, como é que eu consigo juntar um tesouro no céu? Obedecendo a palavra de Deus. Fazendo aquilo que Deus me chamou a fazer. Vivendo pela fé, vivendo de uma maneira que agrade a Deus, vivendo de uma maneira, porque surpreender a Deus a gente nunca vai surpreender, mas é vivendo de uma maneira onde Deus olha para mim, olha para você, e Ele se satisfaz, Ele se alegra. Lembra quando Jesus foi batizado? Eis o meu Filho amado, em quem eu muito me alegro. Deus se alegra em nós, Deus se alegra em você. Então nós precisamos viver a vida que Ele nos propôs, a cada dia crendo que nós temos tesouros acumulados no céu. Cada vez que a gente faz o bem a alguém, cada vez que a gente vai até alguém que necessita, alguém que precisa, cada vez que a gente abre mão da nossa própria vontade. Gente, eu não sei, quem aqui tem o costume de fazer exercícios físicos? Glória a Deus, quantas mãos levantadas, ô Pai, que vergonha. Pois é, eu estou tentando, meus irmãos, é uma luta. Tem dia que eu acordo e estou cheio de gás, vamos lá, 7 horas da manhã, e vamos lá, pega a bicicleta e vai caminhar. E tem dia que eu acordo, não, vou dormir só mais 10 minutinhos, desses 10 minutinhos já era. Aí quando acorda já tem outra coisa para fazer, tem outra coisa, e às vezes a gente acaba se distraindo. Gente, entenda uma coisa, existem coisas que precisam ser feitas com perseverança, não adianta fazer quando eu estou com vontade. Obedecer a Deus, andar a Deus também é a mesma coisa. Eu não posso obedecer, eu não posso fazer, eu não posso ajuntar os tesouros no céu somente quando eu estou com vontade. Isso precisa ser uma constante na nossa vida. Por isso que a nossa vida é isso, é como o nosso pastor estava pregando domingo, vida na vida. É a vida de Deus que está em nós, atuando na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É nós vivendo a vida de Deus e levando pessoas a viverem essa vida também na mesma qualidade. É vida na vida. Vocês compreenderam isso, gente? A gente precisa guardar isso, precisa ser uma inconstante no nosso coração. Mas a palavra continua. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Como eu disse para os irmãos, viver essa vida é muito bom. É satisfatório a gente poder realizar grandes obras, a gente poder realizar sonhos. Ainda agora eu estava falando com o irmãozinho ali, né, de sonhos que eu tenho, de coisas que a gente sonha, que a gente almeja, que a gente deseja. Isso é muito bom. Mas, meus queridos, o nosso sonho, a nossa finalização, aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida, não para. E ai de nós, se nós colocarmos o nosso coração nas coisas terrenas. Eu sei que nós precisamos trabalhar e é necessário trabalhar, mas entenda uma coisa, há um tempo para todas as coisas. E aí de novo, a gente volta à mesma balança desequilibrada. É gente trabalhando demais e deixando Deus de lado.
E a gente não pode fazer isso, tem que haver um equilíbrio. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Não é apenas acima daquilo que me dá prazer ou daquilo que não me dá prazer. É acima de todas as coisas, é Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ou seja, Ele tem que ser a nossa prioridade. A nossa vida é uma vida dedicada a Ele. Não é uma vida dedicada a nós, entenda isso. Renato, então não preciso mais me cuidar, não preciso... Não, entenda que a gente tem equilíbrio em tudo. Você tem que cuidar do teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do teu psique, porque é aqui que são geradas todas as ideias, todos os movimentos. Você tem que cuidar do teu espírito, como? Alimentando, orando, com as disciplinas espirituais que Deus nos deu. A gente não pode parar, queridos, no meio do caminho. E eu penso muito sobre isso, porque, eu não sei, gente, talvez possa, eu não sei, eu fico perguntando para Deus, não é? Isso tem falado tanto ao meu coração, né, sobre como a gente está se preparando para os dias que estão vindo. Estão vindo dias. Você está satisfeito? Eu não quero virar polêmica, né? Mas você está satisfeito com a economia do seu país? Quem está satisfeito? Pode levantar a mão. E está todo mundo com medo, né? Do STF pegar e falar, peraí, vai lá naquela igreja. Você sabe que existe uma previsão de que vai continuar assim por mais 4 anos? 56%, segundo os institutos de pesquisa. Eu estou preocupado com isso. Não estou preocupado porque eu sei que Deus está atento a todas as coisas. Eu sei que Deus é que dá a última palavra em todas as coisas. Mas e se? Como a igreja vai se comportar? Lembra da pandemia? Faltou dinheiro no bolso? Ficou todo mundo na pior? Ficou. Quantos não retornaram à igreja? A gente precisa estar atento, olhando para o céu, olhando para o autor da nossa fé, olhando para aquele que é o criador de todas as coisas, olhando para o nosso Senhor, para aquele que tem tantas coisas para poder nos dar. Saber que independentemente se A, B, C ou D vai estar governando um país, minha vida está nas mãos de Deus. Essa é a convicção, é a certeza que nós precisamos ter, queridos. Mas eu penso naqueles que ainda não têm. Graças a Deus que você tem. Graças a Deus que você está se preparando. Graças a Deus que você sabe que o teu sustento, que o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Mas e aqueles que não sabem? É chegado um tempo onde a gente precisa viver essa vida maravilhosa que Deus tem nos dado. A vida que Deus nos dá, ela é superior, ela é completa, é livre de qualquer amarra terrena. Uma vida cujo coração está nas coisas eternas. Como eu disse, eu repito mais uma vez, existem coisas que são terrenas. Existem coisas que a gente gosta, mas eu não posso deixar com que elas me distraiam, a ponto de eu esquecer das coisas eternas que Deus me promete e que já reservou para mim e para você. Eu não estou pintando um quadro caótico, eu não estou pintando um quadro de escassez, não. Deus quer que a gente viva da melhor maneira possível. Deus quer que a gente tenha abundância. Deus quer que a gente tenha uma boa vida, uma ótima vida. Só não pode o nosso coração estar preso nisso. Tem gente que quando às vezes passa por algum momento difícil, abandona a igreja. E eu penso assim, se abandona a igreja já é muito difícil. Agora imagina quando a pessoa abandona Jesus. Sabia que tem muita gente decepcionada com Jesus? Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra nos fala algo maravilhoso. Ela diz o seguinte: Ele vos concedeu a vida. Aleluia. Quando nós estávamos o quê? Mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial. Ou seja, quando nós estávamos perdidos, quando nós não sabíamos o que fazer da vida, quando nós estávamos andando conforme a grande multidão, Deus nos deu a vida. De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Era assim que nós andávamos. Mas houve uma mudança. E é importante que essa mudança esteja bem gravada em cada um de nós. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades do quê? Da carne, das coisas naturais, seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira.
Versículo 4, no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Vida com Cristo. Não é a vida de Cristo, é com Cristo. Ou seja, junto e misturado. É estar junto com Jesus, é viver a vida de Jesus. Gente, eu pergunto para você, será que você consegue ver nas linhas que você lê na palavra de Deus, Jesus estressado? Ah, pastor, daquela vez ele fez lá o chicote de 3 pontas e chicoteou todo mundo. Você consegue ver Jesus preocupado com o futuro? Enquanto havia uma tempestade, Jesus estava fazendo o que no barco? Essa é a vida que Deus quer para a gente. Renato, eu acho que é impossível, eu acho que eu não consigo não. Consegue. Não pela tua força natural, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em você. A gente vai treinando, a gente precisa chamar Ele. Espírito Santo, me ajuda. A minha psique, a minha mente está dizendo isso, mas eu quero ficar com a tua palavra. É a tua palavra que me ensina, ela é luz para os meus caminhos. É ela que me ilumina, é ela que me guia. Eu quero a tua palavra, então fala comigo, me dá direção. Não é ficar preocupado, andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Veja que nesse texto é destacado o modo de viver do passado. Como é que era o nosso passado? Mortos nos nossos pecados, curso desse mundo, ou seja, a gente andava conforme todo mundo anda, satisfazendo as vontades da carne, os nossos desejos humanos. A palavra de Deus diz que nós devemos sujeitar os nossos desejos humanos à palavra de Deus. Existem coisas, queridos, que nós precisamos tomar posição. Existem coisas que nós vamos vencer, não é porque nós vamos precisar guerrear, lutar, mas simplesmente tomar posição. Eu não vou dar vazão à minha carne, porque a vida que agora eu vivo no Filho de Deus. Eu vivo agora em Jesus e Ele é suficiente para guardar a minha vida, para me abençoar, para suprir as minhas necessidades. Estávamos mortos espiritualmente por nossos pecados, no entanto, pela vida de Jesus, voltamos ao estado original que foi planejado para nós. Nossa posição hoje é diferente, assentados em lugares celestiais. Gente, para pensar, a gente não tinha nenhum tipo de esperança. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você passou, eu não sei como é que era a tua vida antes de conhecer a Jesus. Mas uma coisa eu sei, hoje você pensa diferente. Hoje você tem uma esperança viva. Se hoje as coisas talvez na sua vida não estejam da maneira como você imaginou, como você pensou, hoje pelo menos você tem a esperança, a fé, a confiança de que você está guardado pelo Senhor, de que Ele está agindo na sua vida. Isso é vida de Deus. É saber que quando você abre os seus lábios, quando você fala com o Senhor, milagres acontecem. Nós temos visto isso direto. Então não se perca, não se deixe amoldar pelas coisas desse mundo, conforme diz lá em Romanos 12. Mas transforme a sua mente, tenha essa presença. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Adão, todos os dias, tinha o seu momento com Deus. Deus vinha até o jardim do Éden, e Adão estava ali trocando com Deus informações, falando sobre a vida, sobre os animais. Eu não sei, eu acredito que devia rolar tantos papos, tantos assuntos, gratidão. Adão era um homem puro, Adão era alguém em quem não havia pecado. Ele tinha esse privilégio de acesso a Deus. Você está lembrando de alguém que tem isso hoje? Então o que acontece? Adão estava ali naquele relacionamento maravilhoso, mas Deus falou com ele: desse fruto você não pode comer, porque se você comer, certamente você vai morrer. Adão comeu, a Eva comeu. Eu pergunto, qual dos dois morreu? Nenhum dos dois. Então a Bíblia está errada? Não, você já sabe a resposta. Eles morreram espiritualmente. O que é uma morte espiritual? É estar distante de Deus, é estar ausente de Deus.
Gente, um dos maiores temores do povo judeu no Antigo Testamento era exatamente esse. Eles acabavam pecando, acabavam fazendo uma porção de coisa errada, e quando eles viam que o fogo começava a esquentar, que eles eram levados cativos por alguma nação, eles começavam a clamar a Deus, porque o horror de estar separados de Deus para eles era uma coisa terrível, e para nós também. Eu não consigo me imaginar vivendo sem Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos, entenda uma coisa: confiar em Deus não é entender tudo o que Deus faz. Tem coisas que a gente não consegue entender. Tem coisas que a gente não tem resposta, mas isso não significa que eu vou deixar de crer em Deus, que eu vou deixar de andar com Deus, porque eu sei que as promessas dele são maiores. A vida em plenitude que ele prometeu a cada um de nós é uma realidade, não é um conto de fadas, não é uma historinha que alguém inventou. Então, mesmo que eu não entenda, eu preciso confiar. Eu preciso olhar para Ele, sabendo, Deus está me guardando, Deus sabe o que está reservado para o meu futuro. Eu não sei se você já passou por algum momento assim, eu espero que não. Viver longe de Deus não é viver, é existir. E existe uma diferença muito grande entre viver e existir. A pessoa está viva naturalmente, mas o seu espírito está morto. Eu acho que deve ser uma coisa horrível, né? Eu realmente conhecia Jesus na minha idade ainda, muito jovem. E eu realmente, graças a Deus, não tive tempo de viver tantas agruras dessa vida. Eu pude conhecer Jesus e pude viver uma vida diferente com Ele. Quando uma pessoa desanima de viver, é porque ela está vivendo a vida da alma, a vida do pensamento. E a Bíblia diz que o nosso pensamento precisa ser transformado segundo a palavra. Quando uma pessoa não vive pelo seu pensamento, ela vive somente uma vida biológica. Ela respira, ela come, ela bebe, ela dorme, ela trabalha, mas não tem sentido, não tem uma direção, não tem um propósito. E Deus nos dá tudo isso gratuitamente através de Jesus. Por isso que a nossa vida hoje é uma vida dedicada. Entenda uma coisa, a nossa vida hoje não é uma vida que nós vivemos para nós. Às vezes a gente chega diante de Deus, né, e muitas vezes eu me pego fazendo isso, levando para Ele uma listagem de pedidos. Mas veja bem, eu não estou pedindo para mim, eu preciso pedir pelo meu próximo. Não é viver para Deus aquilo que eu quero para a minha vida, mas pedir a Deus também aquilo que Ele pode fazer pelos meus irmãos. A vida com Deus não é uma vida que é fechada em si. Romanos 12:1 diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Corpo aqui é corpo físico, tá, gente? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Cultuar a Deus, queridos, não é vir à igreja. Cultuar a Deus não é passar aqui no domingo, às 10 horas da manhã até meio-dia, à noite, das 6h30 até as 8 horas, na quinta-feira, das 19h30 até as 21h. Não, cultuar a Deus é um modo de viver. Eu cultuo a Deus em todos os lugares aonde eu estou. Você cultua a Deus em todos os lugares aonde você está. Os seus passos, as suas palavras, as suas atitudes, aquilo que você pensa. E isso não é para te trazer peso, muito pelo contrário, é para que você tenha alegria em fazer isso, para agradar a Deus. É viver cultuando a Ele todos os dias. As disciplinas espirituais são maneiras de ter uma vida plena e dedicada a Jesus. Uma vida voltada para Ele. A gente tem falado muito de distração aqui na igreja. E hoje, se a gente não tomar cuidado, né? Por exemplo, quando eu preciso estudar a palavra de Deus, vai todos, o tablet, o celular, vai todo mundo para o modo não perturbe. Porque é certo. E é incrível como que a coisa se torna automática. Eu sei que isso só acontece na minha vida, não acontece na sua. Imediatamente. É ou não é? Tira a nossa atenção. Isso aqui é uma coisa básica. O problema é quando você olha e aí você vê uma notificação: fulano de tal te mandou uma mensagem. Pronto, deixa eu ver que mensagem é essa. Aquilo que eu estava fazendo eu deixo de lado. Então, hoje as coisas estão mudando. Nós precisamos mudar isso. Existe um tempo, querido, onde nós não podemos nos distrair. Esse tempo de hoje é um tempo onde nossa vida precisa ser dedicada integralmente a Deus. Eu não posso deixar, e olha, eu não estou dizendo para você apagar redes sociais, cancelar a assinatura de streaming, não é nada disso não.
O que eu estou dizendo é o seguinte: tenha um tempo para cada coisa. Organize a sua vida. Não, esse aqui é o meu momento com Deus. Esse aqui é o meu momento de leitura e conhecimento da palavra. Esse é o meu momento de trabalhar. Esse é o meu momento de brincar. Esse é o meu momento de se divertir. A gente precisa fazer isso porque às vezes a gente se distrai e a vida vai levando, vai levando, vai levando. Oração, jejum, louvor, doação levam ao conhecimento de Deus. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que o próprio Deus faz. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus, enquanto nesse mundo, jejuou. Louvor faz parte da vida do cristão. É um estilo de vida, é um modo de viver. Doação, você quer alguém que doou mais do que o seu próprio filho a favor daqueles que nem o conheciam ainda? Então isso nos aproxima de Deus. Quando nós imitamos a Deus, quando nós buscamos fazer aquilo que é um modelo para a nossa vida, isso atrai a presença de Deus sobre nós. Essa é a vida que Deus tem para nós. Finalizando, queridos, quem tem a vida eterna possui evidências de uma vida assim. Primeira evidência, certeza e segurança. Não é uma vida de dúvidas, não é uma vida de incertezas. 1 de João capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: estas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. É uma vida que tem essa certeza. Você crê no Filho de Deus? Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o nome sobre todo nome? Você crê que Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra, no universo, em todos os lugares? Então viva dessa maneira, confiando nele em tudo. O apóstolo João escreve essa carta às igrejas a fim de que elas saibam que já tem, já tem a vida com Deus. Por isso ele vai falar tanto de amor, porque vida eterna é viver em amor. Queridos, se não fosse o amor de Deus sobre nós, se não fosse o amor da igreja pelo próximo, talvez o plano de Deus já teria sido frustrado, mas os planos de Deus nunca são frustrados. O Espírito Santo continua demonstrando o amor que Deus tem por nós. E que grande amor é esse! Que amor fascinante é esse! Que mesmo quando às vezes a gente pisa na bola, a gente erra, Deus continua amando da mesma maneira. Um Deus que é amor, que derrama amor, que se mostra como amor. Segunda evidência, queridos, é o próprio amor. 1 de João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, destinados à morte, longe de Deus, cheios de pecado. Mas de repente Deus então vai e nos dá a vida eterna, a vida em plenitude, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. É inerente que um filho de Deus, de que alguém que hoje tem plenitude de vida em Deus, viva em amor. E que a gente possa aprender com Deus a cada dia a amar mais. Que esse amor seja multiplicado no nosso coração. Que esse amor seja multiplicado na nossa vida. Que esse amor seja multiplicado nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em tudo aquilo que nós fizermos. Que possamos viver como filhos amados de Deus. Terceira evidência, a esperança viva. João 11, 25, esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele não estava falando da vida eterna. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Você não vai morrer, você já é eterno. Porque você crê no nome de Jesus. Aleluia! Os sofrimentos, as lutas dessa vida têm um tempo para acabar. Existe um momento onde não vai haver mais doença, onde não vai haver mais tristeza, onde não vai haver mais luta. Por quê? Porque nós temos a vida de Deus em nós, a zoe de Deus em nós, a plenitude da vida de Deus em cada um de nós. Aleluia! A morte física não é o final. Pelo contrário, nós entendemos que é o começo de um novo tempo com Deus. Concluindo, meus queridos, saímos daqui hoje sabendo que Deus nos dá a sua vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida plena e eterna. O nosso verdadeiro prazer é viver para Ele, é andar com Ele,
é caminhar com Jesus, é aprender dele a cada dia, é viver essa vida maravilhosa que ele nos deu, a cada dia intensamente, num relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Entenda uma coisa, gente, nós não temos relacionamento com Deus apenas quando nós nos ajoelhamos em algum lugar, ou quando a gente eleva, não, é direto. Nesse momento você está aí, está me ouvindo, mas eu creio, o Espírito Santo está falando no teu coração, e isso é relacionamento com Deus. Quando você sai, às vezes está dirigindo no teu carro, está ouvindo louvor, está cantando louvor, você está louvando a Deus. Quando você está no seu trabalho, você pode estar concentrado ali nos seus afazeres, mas você está vivendo para Deus. Ah, glória a Deus. É um relacionamento transformador de atitudes, pensamentos, andando junto com Ele. Quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente vai ficando parecido com Ele. Diga-me com quem tu andas. Se a gente anda com Deus, queridos, todos irão ver, vai ficar passível, não é preciso fazer esforço, não precisa ter linguajar de crente. Nas suas atitudes, nas nossas palavras, vão demonstrar de que nós somos filhos de Deus, amados, e que estamos nesse mundo para oferecer essa transformação a todos aqueles que querem. Aleluia. Apesar das lutas e dificuldades, das limitações e importunações que ainda sofremos por um breve tempo, nada pode se comparar a viver com Deus, a ter a vida eterna com a vida que Ele nos deu. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Glória a Deus, esse é o nosso Senhor. A Ele sempre honra e glória. Pai amado e querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu grande poder. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que nos instrui, que nos dá, Senhor, o conhecimento de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua vida está em nós. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo, a Tua pessoa, Senhor, se move em nós e através de nós. Obrigado, ó Deus, porque muitas vezes passamos por dificuldades, mas isso não anula o grande plano de plenitude de vida que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, amplie a nossa visão espiritual. Que os nossos olhos, ó Deus, do coração, possam estar abertos, firmados em Ti. E que nada, Senhor, possa nos distrair. Que o Senhor, ó Deus, receba honra, glória e louvor por tudo. A nossa gratidão, ó Deus, porque hoje vivemos a vida que o Senhor planejou lá no Jardim do Éden. E eu creio, ó Deus, pela fé, que muito mais o Senhor ainda tem para fazer. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, que todos possam dizer amém, Pai. Amém. Glória a Deus.